Welcome! Eu ia falar wake up, como se vocês estivessem dormindo. Welcome! A gente está agora aqui na nossa aula 34.1. Let's begin? Wake up, do nada, no lugar de welcome. Loucura, loucura. E olha só, nossa aula de hoje é a 34.1. E a gente vai continuar ainda falando sobre a questão do simple past. Só que agora nas formas negative and interrogative. Forma negativa e interrogativa. Daí, o título da minha aula é uma question, é uma pergunta que diz o seguinte: Did you work last holiday? Você trabalhou no último feriado? E aí, eu quero saber. Lembrando que estudar também é trabalhar, viu? Para quem não sabe, também é considerado um trabalho. Então, eu quero saber se você trabalhou ou estudou no último feriado. Você vai aprender a responder fazendo as suas short answers, respostas curtas, na aula de hoje também. Vamos lá para a nossa habilidade. A habilidade de hoje é o seguinte: participar de processos de produção individual e colaborativa em diferentes linguagens artísticas, corporais e verbais, levando em conta suas formas e seus funcionamentos para produzir sentidos em diferentes contextos. Você também vai fazer uso do inglês como língua de comunicação global, levando em conta a multiplicidade, variedade de usos, usuários e funções dessa língua no mundo contemporâneo. And let's get started. Vamos começar. A pergunta lá do título da minha aula. Did you work last holiday? Você trabalhou no último feriado? E aí, vamos ter várias opções aqui de respostas. Vamos lá. Primeira resposta é a seguinte: No, I didn't. I went fishing. Aqui é uma resposta completíssima, porque você tem aqui, em primeiro, o short answer, né, que vocês já viram isso nos outros tempos verbais, que é o quê? Aquela questão das respostas curtas, que são perguntas de sim ou não. É uma pergunta como essa, por exemplo, que não tem um pronome interrogativo antes. Você vai poder responder com sim ou não. Só que a pessoa, ela quis dizer que não, mas ela falou mais informações, percebeu? Ela falou o que ela fez. Claro que quando a pessoa pergunta Did you work last holiday, ela não está perguntando o que você fez, ela está perguntando se você trabalhou ou não, se sim ou não. Mas a resposta aqui ela é bem longa, então você pode optar por responder somente No, I didn't. No, I didn't, sendo bem direto, não. Ou então você pode falar o que você realmente fez. I went fishing, que é o caso desta imagem aqui. Ou seja, você foi pescar. No caso, eu fui pescar. Went, o passado do verbo go. Lembra? Se fosse no presente seria I go fishing, mas no passado I went fishing. Muito bem? Vamos ver uma próxima situação. Did you work last holiday? No, I didn't. Não, I played video game. Eu joguei videogame. Agora eu vou pedir para vocês prestarem atenção nesse amiguinho aqui, que ele vai se repetir bastante. É o auxiliar lá do meu passado simples. Como do you, does é o auxiliar do presente simples, o did, ele é o passado desses dois verbos, certo? E é o auxiliar do passado simples. Did é tanto um verbo auxiliar, quanto também um verbo de tradução, onde o significado é fazer no passado. Porém, aqui, quando ele vem nessa estrutura de no, vírgula, I didn't, que é na contração, né, de did mas not, o que acontece aqui? Ele não tem, assim, exatamente uma tradução aqui. Ele vai ser só apenas não pra gente. Não. No, I didn't. Não. Tudo isso para apenas dizer não, exatamente. E como auxiliar, como eu comentei com vocês, ele não tem tradução, então dará a mesma. Vamos ver a próxima situation. Did you work last holiday? No, I didn't. Não, eu não. Ah, tá, agora sim, agora me veio na cabeça a seguinte situação. Que é o seguinte, quando eu falei lá no segundo slide, no próximo, no anterior, no caso, que esse didn't vai significar apenas não, na hora de traduzir, na verdade, como o verbo da pergunta é work, o verbo principal é work, o
que acontece aqui? Na hora de eu fazer minha short answer, na hora de traduzir, você pode responder assim, na tradução, não, eu não trabalhei. Como se esse did tivesse a tradução de work, certo? E se fosse um outro verbo aqui no lugar de work, também teria a mesma situação, eu traduziria de acordo com o verbo da pergunta. Então, assim, vai variar de acordo com o verbo da pergunta. Se o verbo é work, então aqui no I didn't vai ser não, eu não trabalhei. Aí a pessoa completa, falando mais informação. I played dodgeball. Eu joguei dodgeball, que é a nossa famosa queimada. Queimada, beleza? Você já sabe, a gente já viu isso em outra aula. Did you work last holiday? Você trabalhou no último feriado? E a pessoa vai falar outra situação, agora é outra pessoa. Vamos supor que seja você. Você, aluno, será que você, student, fez essa situação? No, we didn't. Que aqui no caso é mais de uma pessoa. Perceba, aqui a pergunta foi feita para você, resposta eu. Certo? Aqui a pergunta foi feita para vocês. E como eu sei disso? Porque a resposta aqui no slide está nós. You é tanto você quanto vocês. Vocês sabem disso, né? Tanto singular e plural. Não tem essa distinção, né? Singular e plural. E aí, quando eu falo no, we didn't, não, nós não trabalhamos. We had a picnic. O que é isso? Nós tivemos um piquenique. We had a picnic. Had, lembrando, é o passado do verbo to have, do verbo ter. Nós tivemos um piquenique, picnic. Did you work last holiday? Você trabalhou no último feriado? Aí aqui é uma trick, olha aí, olha. Presta bem atenção que você na aula passada aprendeu comigo o seguinte. Você aprendeu que esse verbo aqui ele é tanto assim no presente, quanto assim no passado. Mas no passado você vai ler de forma diferente. Então, cuidado aí, na hora de ler essa palavrinha. Vai ser como, no, I didn't. I read a book. Presta bem atenção que eu não vou falar I read a book, porque aqui a ideia é de passado. Certo? E o que dá a ideia de passado é a pergunta no passado sobre algo lá no passado, que é o last holiday. E também, olha só, se eu uso didn't aqui como short answer, então a segunda situação onde fala o que eu fiz nesse negocinho aqui, meu Deus, holiday, feriado. Feriado vai ser o que? Algo lá no passado. Então o verbo ele vai ter que estar no passado, portanto, read não é como eu vou falar essa palavra nesse contexto. Então, no, I didn't. I read a book. Não, eu não trabalhei. Eu li um livro. Ou não, eu li um livro. Did you work last holiday? Você trabalhou feriado passado. Aí vamos supor que você, aluno, tenha feito algo muito mais wild, selvagem, você é uma pessoa que gosta de sabe, explorar a natureza. Daí você foi lá e fez o quê? Você responde essa pergunta. No, I didn't. Não, eu não trabalhei. Eu climbed. Climbed, ou seja, escalei a mountain. Ou seja, escalei uma montanha. Você foi muito mais além, você fez isso. Did you work last holiday? Você trabalhou feriado passado? Vamos supor que você não tenha trabalhado e você tenha feito outra coisa, que é o quê? Escrever no seu diário. Vamos supor que você tenha um diário. E diário, gente, não, as pessoas às vezes acham que diário tem certo apelo para certas coisas. Não, diário... Você anota coisas do seu dia a dia, lembretes, coisas importantes. É até interessante a gente ter um diário, eu falo isso, mas eu não tenho, pra gente escrever as coisas que aconteceram com a gente, porque a gente às vezes esquece, né, coisas que, enfim, eventos, coisas que as pessoas falaram, fizeram, a gente vai esquecendo.
Mas aí vamos supor que você, aluno, tem esse hábito de ter um diário e escrever. Aí você fala, no, I didn't. Não, eu não trabalhei. I wrote on my journal. Eu escrevi no meu diário. Wrote vem do verbo write. To write, né? Mas pode ser write ou to write, que é o verbo escrever. E o passado dele, a diferença é mínima, né? O izinho some e vai o o. Mas isso é uma coincidência. Toda vez que eu falo isso, é uma coincidência, porque não tem regra quando se trata de verbos irregulares. Tudo bem? Vamos seguir. Did you work last holiday? Você trabalhou o feriado passado? No, I didn't. I rode on my jet ski. Ou seja, eu andei aí com o meu jet ski. Vamos supor que você fez isso ou algo parecido. Muita aventura, muita adventure. E aí temos a próxima situação. Did you work last holiday? Aí vamos supor que você tenha esse tipo de vontade de praticar esse esporte, ou então que você já pratica de alguma forma, não sei, vai que. Aí você fala o seguinte, no, I didn't. Não, eu não trabalhei. I practiced some archery. Aí você foi lá e praticou o tiro com arco, tudo bem? E aí na próxima, did you work last holiday? Você trabalhou. Próxima e última, the last one, the last one. Quando eu falo último, esse aqui, ó, the last one. O último slide sobre essas situações, sobre essas situations about the holiday, sobre o feriado, né? Então, no, I didn't. Não, eu não trabalhei. No, I didn't. I went. Todo mundo já sabe, toda vez que ver essa palavra vai ser aquele verbo go, né? O passado do verbo go. Aí você já sabe, não vai ter mais dúvida toda vez que olhar. No, I didn't. I went, eu fui parachuting. Eu fui o quê? Praticar paraquedismo, uma coisa bem mais wild. Não sei, o que é mais wild? Climb a mountain, ou seja, escalar uma montanha ou fazer o parachuting, o paraquedismo, né? Fica aí a questionamento. Mas a gente vai agora entrar na questão das frases negativas e interrogativas. Para relembrar, usamos o past simple para indicar ações que começaram e terminaram no passado, sempre no passado. Não tem mais nenhuma influência no presente, assim como ações e hábitos que existiam, mas não existem mais. Did you did you do your homework? Você fez a sua atividade de casa? O garotinho sorrindo aqui dizendo com certeza, né? Yes, I did. Sim, eu fiz. Past simple negative, nas formas negativas. Olha só. Como é que a gente faz para fazer frases negativas usando o passado simples? Muito, muito fácil. Extremamente easy. O que você faz? Você vai lá, você vai precisar... Aqui temos os verbos que nós vamos usar nas frases, nessas frases aqui. O verbo stay, o verbo aqui pode ser ficar, finish, terminar, see, ver, e o get, que tem vários significados, mas aqui tem a ver com pegar, porque a gente está falando de táxi, ou conseguir um táxi. Então, a primeira frase, você precisa do quê? Sujeito, podendo ser pronome pessoal, podendo ser um nome próprio, podendo ser um substantivo, enfim. Aqui nós estamos trabalhando com pronomes pessoais. We. Logo em seguida, do lado do pronome pessoal, nem sempre vai ser assim. Enfim, numa frase bem simples, tá? Uma frase simples, uma frase básica. Não, talvez não simples, básica, mas assim, isso é uma receita, porém nem sempre vai ser assim 100% das vezes. É isso que eu quero dizer. Pronto, falei melhor. Então, basicamente, você vai usar pronome pessoal. Logo em seguida, o verbo auxiliar do lado do pronome pessoal. Do lado do verbo auxiliar, que é esse aqui, o did, o auxiliar do passado. Ele é o auxiliar do passado. Também um verbo de tradução, que significa fazer no passado. Mas quando ele vem nas frases negativas e interrogativas, certo?
Quando ele vem lá na posição de auxiliar, ele não tem tradução na posição de auxiliar. Então, qual é a posição de auxiliar do did nas frases negativas? É entre o pronome pessoal, grudadinho com a minha partícula negativa not. Ou ele vem assim, na forma contracta, ou ele vem assado, separado. Aí você escolhe como vai usar. Separado é a forma mais correta, né? É a forma formal. We didn't stay at a hostel. A gente não ficou no hostel, certo? Que parece hotel, mas não é hotel. É aquele que você divide com muitas pessoas, é mais barato, bababá. Certo? Eu quero que vocês notem uma coisa, que eu passei a aula toda e não comentei, porque não teve oportunidade também. O que vocês estão notando aqui de diferente que eu comentei para vocês lá na aula, nas 2 primeiras aulas de passado simples? Notaram que os verbos... Qual é o verbo aqui da primeira frase? É o verbo stay. Notaram que o verbo, ele veio daqui, sem conjugação, tá? Vamos supor que fosse assim, ó. Vamos supor que fosse assim. To stay. To stay. Ficar. Percebeu que ele veio para cá da mesma forma e permaneceu da mesma forma? Aí vocês me perguntam, é mesmo, mas cadê aquela questão do ED no final dele? Até porque o stay é um verbo regular. Cadê esse get aqui? Cadê o passado dele? Que a gente sabe que o passado dele é got. A gente aprendeu na aula passada. Por quê? Por que não vem no passado? Porque é assim, gente, olha só. Nas frases negativas e interrogativas, o verbo principal não vem com a questão da flexão verbal. Não vem com a conjugação, o sufixo lá, não vem. Vem sem flexão. Ele vai ficar na frase na sua forma natural, porém sem o to, sem a partícula to, certo? Que deixa o verbo no infinitivo. E é assim que você vai fazer a frase. O que determina que é passado nessas frases negativas e interrogativas é justamente a presença do auxiliar. Entenderam? Então, olha só. We didn't stay at a hostel. Aí, se fosse essa frase numa... Aliás, vou deixar para fazendo com finish, que eu já pensei muito tempo no stay. Vamos lá com finish. Finish, terminar. They didn't finish work early. Eles não terminaram de trabalhar cedo. They didn't finish work early. Certo? Agora, se fosse essa frase na afirmação, vai ficar assim, ó. They finished. Assim como stay, o finish também é um verbo regular. Então, ambos terminam com um ed no final. I work early. Mais cedo. Nossa, minha letra... É porque eu tô também de um jeito muito doido aqui, né? Então, olha só. Qual é a diferença? A diferença é que na frase afirmativa... Putz, piorou. Mas eu não desisto, eu vou até o final. Na frase afirmativa... Caros alunos, meu Deus, mas é que na frase afirmativa o meu verbo tem a flexão verbal, olha aqui. Na frase negativa o verbo não tem a flexão verbal, porém tem o auxílio do verbo auxiliar. Entenderam? Vamos no see, verbo ver. I didn't see them at the party. Eu não vi eles na festa. Esse them é diferente, tá? I didn't see them at the party. Eu não vi eles na festa. É um pronome também, só que do caso oblíquo, não é do caso reto. Se fosse do reto, eu usar o they, certo? Esse them aqui. Get. She didn't get a taxi to the airport. Ela não conseguiu um táxi, ela não pegou um táxi, depende do contexto, né? Pode ser um dos dois, para o aeroporto. Certo? She didn't get a taxi to the airport. Se fosse no passado, no presente, no presente não, na afirmação essa frase, vamos fazer um com verbo irregular? Esse último aqui. O see e o get são verbos irregulares. O stay e o finish são verbos regulares. Então, os dois últimos irregulares e os dois primeiros regulares. Então, como é que ficaria aqui?
ficaria she got a taxi to the airport. Vocês viram como é que fica? Flexão verbal não, o verbo muda, né? Porque o verbo ele é irregular. Aí não tem a presença do did aqui, não tem, mas na negação tem a presença do did. Muito bem? E é isso aí. Então, olha só. I didn't see them é o correto e não I don't saw them. Só para mostrar que você não vai usar o verbo na sua forma do passado. Esse verbo irregular na sua forma do passado, nem o auxiliar do presente. We didn't stay e não, tá? Não é para você escrever we didn't stay, certo? Porque esse verbo existe, só que você não vai escrever usando como eu acabei de falar para vocês, né? O verbo com a flexão junto com o did. Muito bem? Então, olha só, uma dica aí. In the negative, a gente adiciona o didn't before the verb, antes do verbo, certo? A gente adiciona esse didn't antes do verbo. Como eu falei para vocês lá, eu vou até apagar para ficar mais claro aqui. Eu falei para vocês lá a posição sujeito, auxiliar, not e o verbo principal, certo? Então, ele sempre vem antes do not e do verbo, e ele vem também depois do pronome pessoal ou do sujeito qualquer que você vai usar. Muito bem? E o verbo não muda, como eu falei para você. The verb doesn't change. O verbo não muda. Ele fica da mesma forma. Expliquei tudo isso. Espero que todo mundo tenha entendido. Para fazer perguntas, super easy, super fácil. O que acontece quando a gente faz perguntas em inglês? Acontece uma coisa interessante que não acontece no português. Quando a gente faz perguntas em inglês, é o verbo que vai para frente. Que verbo é esse? O auxiliar, né? O verbo auxiliar. Então, o auxiliar do passado é o did, portanto, ele vai para frente fazer a pergunta. Depois você usa o seu pronome pessoal ou sujeito da oração. Depois o verbo principal. E o verbo principal, ele continua naquela situação que eu expliquei neste slide aqui, tá? Continua na mesma situação, você não muda. Muito bem? E é isso que faz. Agora, quando você tem um pronome interrogativo, aí você vai colocar o pronome interrogativo na frente do auxiliar. Então, quando vem um pronome interrogativo, por exemplo, um word, na verdade, você vai colocar na frente do verbo auxiliar. Não é o caso daqui, porque a gente está fazendo perguntas de sim ou não, né? Usando as short answers. Portanto, olha só. Olha só. Perguntar, did you see the film? Você viu o filme usando o verbo na sua forma normal, não coloquei no passado. Short answers, respostas curtas. Se for positiva, yes, you did. No caso, alguém... aqui, esse you did seria, no caso, vamos supor, a pergunta é feita para você e a própria pessoa respondeu. Seria até estranho. Então, é melhor colocar I aqui. I did. Tá? Yes, I did. Sim, eu assisti. No, I didn't. Não, eu não assisti. É porque esse you dá a ideia de que eu pergunto para você e eu mesma estou respondendo por você ou alguém está respondendo por você, entendeu? Então, por isso que eu troquei. Certo? Did she work in a cafe? Ou seja, ela trabalhou, né? Enfim, trabalhou num café, esses lugares que vendem café, docinho, bolachinha, essas coisas. Se for na afirmativa, yes, she did. Negativa, no, she didn't. Então, assim, short answers é isso. Yes, no, vírgula. Essa vírgula ela é necessária para fins de escrita. E o que vem depois é o sujeito da resposta. Se a pergunta é para você, você vai responder com eu. Se a pergunta é sobre ela, she, você vai responder com she.
porque a gente está falando de uma terceira pessoa, portanto, nós vamos falar com she, ou o nome da pessoa. Se for Mariana, vai ser Mariana. Mariana é a mesma coisa que she. Did she work in a cafe? Yes, she did. No, she didn't. Então, did mais um not, a negação aqui. Did they go to the party? Eles foram para a festa ou elas foram para a festa? Aí eu tô perguntando sobre uma terceira pessoa, sobre terceiras pessoas, né? No caso, mais de uma pessoa. Yes, they did. Sim, eles ou elas foram. No, they didn't. Não, eles ou elas não foram. Muito bem. Isso aqui é para mostrar para vocês o que vocês não podem fazer, mas vocês já entenderam que vocês não vão colocar a flexão verbal nos verbos principais, certo? Vocês não vão colocar a flexão verbal nos verbos principais, nem deixar eles no passado irregular em frases negativas e interrogativas. Já compreenderam sobre isso, né? E na short answer, você não é interessante você fazer assim, ó. O que é isso? O que é isso? Como é short answer, uma resposta curta, como é uma resposta curta, então você para aqui no didn't, certo? Não precisa colocar o verbo principal, né? O verbo da pergunta. Como, por exemplo, did you work last holiday? Se você for falar no, I didn't work, não é uma resposta curta. Aí vai ser não, eu não trabalhei. Então, só responde como no, I didn't, ponto final. Ou yes, I did, ponto final. Past Simple Questions, perguntas aí com a questão do passado simples, usando agora esse WH questions, aquelas perguntas com pronomes interrogativos, como eu falei para vocês. Olha o que muda agora, como eu comentei lá no outro slide. Quando é com pronomes interrogativos, eles vêm na frente, depois que vem o auxiliar do passado, depois sujeito, pronome pessoal, nome próprio, sabe lá o que você vai colocar, depois o verbo principal sem flexão, sem ter mudado absolutamente nada. E aí você já não vai fazer, já não são perguntas de sim ou não, você não vai responder com sim ou não. Então, where did you work? Where did you work? Ou seja, onde você trabalhou? Where did she go? Onde ela foi? Where did she go? Onde ela foi? Beleza? Então, você não vai fazer uma pergunta desse jeito, where you worked, onde você trabalhou. Tá faltando aqui uma coisa importante, que é o auxiliar. O auxiliar tem que estar aqui entre o meu pronome interrogativo, certo? Que são vários. Aqui nós temos o onde, aonde e o when, que é o quando, mas também temos o como, temos o porquê, temos vários que são considerados pronomes interrogativos, certo? Você não vai fazer isso, de não colocar o pronome, o verbo auxiliar, tá? E nem isso aqui, de colocar o verbo auxiliar depois do pronome interrogativo e aí colocar a flexão verbal no verbo principal. Não pode em frases interrogativas, tá? E também não vai fazer isso aqui, tá? Ou seja, a mesma coisa lá do que eu acabei de falar, só que aqui o verbo, ele é irregular. Então, não teve flexão, mas teve a mudança do verbo. O certo seria o quê? Seria assim, ó. Where did she go? Ok. Where did she went? Errado. Certo? Let's practice. Vamos praticar. Olha aí. Complete the sentences with the past simple negative form of the verb in brackets. Ou seja, você vai colocar o verbo principal no passado, certo? Como é que vai ficar? Primeiro surgiu aí a número 2. Não sei que momento vai surgir a 1. Vamos lá, no 2 ficou I got up early. I got up early. Por quê? Up não muda, certo? Só vai mudar o get. Get é irregular, passa para cá como got. Então, eu acordei, levantei mais cedo. Early, mais cedo. O segundo vai ser a número 3, que eu estou vendo aqui no meu computador. Então, I tananã cereal for breakfast. Have. Quando eu falo sobre comer comida, né? Obviamente, comer comida. Quando eu falo sobre comer, eu vou ter que usar o verbo have. Ou então o passado dele. Então, eu comi cereal no café da manhã. Então, o have passa para cá como had. Né? I had, cadê? Cereal for breakfast.
A próxima vai ser a número 4. Use, do verbo usar, é um verbo regular. Então, passa para cá naquela regra que onde eu coloco o quê? Apenas o de. Lembrando que são frases afirmativas, por isso que eu estou colocando flexão verbal, estou colocando conjugação, enfim, tudo isso. I used my phone. Eu usei meu telefone. A próxima vai ser a 5. My emails. A próxima é a mais difícil de todas. Você vai pegar esse verbo aqui, que está no presente, sem conjugação, na verdade, e vai colocar ele da mesma forma. Por quê? Porque ele é um verbo irregular, mas a gente escreve da mesma forma ele, na sua forma base, no presente também e no passado. Mas eu vou ler read. Aqui é read e aqui é read. Read. I read my emails. Aí a primeira agora que vai ser a última. Então, olha só. Play, que é um verbo regular, vai ficar played. Aliás, didn't play, sorry, porque aqui aparentemente é na negativa. Ah, sim! Verdade. Só a número 1 que eu coloquei na negativa aqui. Verdade, só na número 1 que eu coloquei na negativa. Mas, de qualquer forma, a gente vai fazer aqui do lado. Dá tempo, sim, pra gente fazer do lado, agora que eu me toquei. A gente vai fazer do lado o primeiro que foi o último que mandou a resposta correta. Não que essas respostas não estivessem corretas, não todas corretas se fosse na afirmativa. Mas aqui eu acabei de ler que ele tá pedindo o quê? Na negativa, né? Se ele tá pedindo na negativa, então vamos obedecer. Esse aqui tá correto. Se fosse afirmativa, ficaria I played football. Só para eu fazer também o contrário, já que eu fiz afirmativa nas outras. Na 2, como é que ficaria na negativa? Ficaria como? Eu vou fazer aqui do lado. I didn't. Na negativa ainda é mais fácil, porque você só vai usar o didn't e o verbo da mesma forma. Get up early. Na C, na 3 no caso, como é que fica? Como é have? E aqui eu coloquei had porque eu coloquei na afirmação. Mas se fosse na negação, vai ficar mais fácil ainda, porque eu só vou usar o meu auxiliar, que é fixo para todo mundo, com qualquer pronome pessoal, você percebe? I didn't, you didn't, tanto faz. E o meu verbo have, naturalmente aqui, I didn't have. Aí cereal, não dá para escrever o resto, vou escrever só até cereal. 4, I used my phone. Vai ficar na negativa. I didn't. Tá vendo que é a mesma coisa para todo mundo? Tudo bem que eu tô usando o mesmo pronome pessoal aqui, mas ainda assim. I didn't. Vou usar o mesmo verbo porque não tem alteração. I didn't use my... Opa, eu tô escrevendo no meu... Agora que eu tô vendo que tô escrevendo no meu intérprete, tadinho. Tem I didn't use, vou parar aí, que é onde a gente realmente tem que mexer. My phone é o resto. Na 5 eu vou fazer aqui embaixo, ela na negativa. Como é que vai ficar? Didn't. Da mesma forma que read. Só que eu vou ler read. Por que eu vou ler read? Porque eu já estou falando aqui na negação. Então, esse verbo aqui, ele não está com flexão, não está com questão de estar no passado, ele vem para cá na sua forma natural. Então, é I didn't read my emails. Aqui é I read my emails, ou seja, eu li meus e-mails, eu não li meus e-mails. Certo? Então, eu acabei fazendo das duas formas, afirmativa e negativa. Vamos lá para a próxima. Make one positive sentence and one negative sentence. Use the verbs in the box. Múltiplas respostas são possíveis. Então, faça uma positiva, sentence positiva e uma negativa. Como é que vai ficar? Número 1, olha só. Last week, Jen didn't get up at 6. A Jen, na semana passada, não acordou às 6. Ele, no caso, Jen, por exemplo, é um homem, ele acordou, he got up at 7. Beleza? Como é que vai ficar número 2? Coloquei assim, he didn't go, usando o verbo go, que ele vai ser usado 2 vezes, então já foi uma. He didn't go to work, porque tem que ter a ver com contexto. Se eu tô falando do trabalho, de ônibus, então alguma coisa a ver com go. Então, he didn't go to work by bus. Aí o que vai ficar aqui? He went
went to work by train. Ou seja, aqui eu uso a mesma questão. Ele não foi ao trabalho de ônibus, ele foi, só que aqui na afirmativa, no passado, de trem, para o trabalho de trem. Número 3, he didn't arrive. Eu tô indo rapidinho por causa do tempo. He didn't arrive at work. Arrive já foi. He didn't arrive at work at 9. Tananã. Aí como é que vai ser? He arrived at work at 10. Ou seja, você tem que ir uma atividade que tem os dois. Certo? Negativa com o meu verbo na sua forma normal. Afirmativa com o meu verbo com a sua flexão, já que é um verbo regular. He, qual que eu vou usar aqui? É o verbo have, que é de comer, né? Não é porque é comer, mas a gente vai falar sobre comida, a gente vai usar muito have. Então, he didn't have, ele não comeu, né? Ele não teve, no caso, he didn't have pizza for lunch, ele não teve, não almoçou pizza. Pronto, ele não almoçou pizza. He had, passado do verbo have, ele comeu espaguete. Teve espaguete. After work, depois do trabalho, he didn't. E aí, qual vai ser o verbo? Play, porque eu tô falando de basketball. He didn't play basketball. He played. Por quê? Porque agora é presente, não, agora é afirmação. Então, o meu verbo passa para sua forma no passado, aqui é passado regular. He played tennis. In the evening, he didn't go, né? Porque o que eu tô falando de go, 2 vezes já foi. He didn't go to the cinema. Tô falando de go porque ia ao cinema. He went to a restaurant. Ele foi para um restaurante, porque é passado. Aqui eu tô falando a afirmação, então eu uso o passado do verbo go. Aqui eu não uso porque eu tô usando o auxiliar. Entenderam isso aí? Espero que sim. Pena que o tempo não tá deixando eu explicar melhor. Put the words in the correct order to make questions. Aí você ia colocar aqui na ordem correta para fazer questões, perguntas. Temos aí o número 1. Where did you go on holiday? Como é que ficou? Auxiliar com o meu pronome interrogativo vem na frente. Depois, o meu pronome pessoal e o verbo. E por último, o complemento. Ainda tá fácil, porque o auxiliar e o pronome interrogativo estão no mesmo lance, né? Então ficou fácil fazer. Na 2, como é que fica? What did you see? O que você vê? Como é que fica aí na nossa número 5? Na número 5 não, na número 3. You have did a good time. Vai ficar como? Did you have a good time? Você teve um bom momento? Se divertiu? Na verdade, seria melhor falar assim, você se divertiu? Esse have a good time é se divertir, né? You met, who did, como é que fica? Who did you meet? Quando eu falei met é porque eu não vi que tava com dois vezes aqui, porque o passado dele é assim, aí eu falo met, tá? Eu li assim de relance, é meet. Who did you meet? Quem você conheceu? Who did you meet? I met someone. Eu conheci. I met someone. Eu conheci alguém. Por isso que eu falei met. Eu conheci alguém. E a 5. What did you eat? O que você comeu? What did you eat? E na próxima. Did you like it? Você gostou? Did you like it? Você gostou? Certo? E olha só, vamos lá para as nossas referências. That's it for today, folks. Por hoje é só, pessoal. See you next class. Bye, bye.